Hoje eu quero falar sobre um tema complicado. É quando Deus chega para alguém e diz assim: acabou o tempo da misericórdia. Olha, eu espero que eu não precise ouvir isso de Deus. Pascoal, acabou o tempo da misericórdia na tua vida, agora o negócio é sério. Vamos conversar. Olha só o que a Bíblia diz. 1 Reis 14, verso 1. Naquela época, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente, e este disse à sua mulher: use um disfarce para não ser reconhecida como a mulher de Jeroboão, e vá a Siló, onde vive o profeta Aías, aquele que me disse que eu seria rei sobre este povo. Leve para ele 10 pães, alguns bolos e uma garrafa de mel, e ele lhe dirá o que vai acontecer com o menino. A mulher de Jeroboão atendeu o seu pedido e foi à casa de Aías em Siló. Ora, Aías já não conseguia enxergar, tinha ficado cego por causa da idade. Mas o Senhor lhe tinha dito: a mulher de Jeroboão está vindo para lhe perguntar acerca do filho dela, pois ele está doente, e você deve responder-lhe assim e assim. E quando ela chegar, vai fingir que é outra pessoa. E quando Aías ouviu o som dos passos junto da porta, disse: entre, mulher de Jeroboão, por que esse fingimento? Fui encarregado de lhe dar más notícias. Vá dizer a Jeroboão que é isto que o Senhor, o Deus de Israel, diz: tirei-o dentre o povo e o tornei líder sobre Israel, o meu povo. Tirei o reino da família de Davi e o dei a você, mas você não tem sido como meu servo Davi, que obedecia aos meus mandamentos e me seguia de todo o coração, fazendo apenas o que eu aprovo. Você tem feito mais mal do que todos os que viveram antes de você, pois fez para si outros deuses, ídolos de metal. Você provocou a minha ira e voltou as costas para mim. Por isso trarei desgraça à família de Jeroboão. Matarei de Jeroboão até o último indivíduo do sexo masculino em Israel, seja escravo ou livre. Queimarei a família de Jeroboão até o fim, como quem queima esterco. Dos que pertencem a Jeroboão, os cães comerão os que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. O Senhor falou. Quanto a você, volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel chorará por ele e o sepultará. Ele é o único da família de Jeroboão que será sepultado, pois é o único da família de Jeroboão em quem o Senhor, o Deus de Israel, encontrou alguma coisa boa. O Senhor levantará para si um rei sobre Israel, que eliminará a família de Jeroboão. O dia virá. Quando? Agora mesmo. E o Senhor ferirá Israel de maneira que ficará como junco balançando na água. E ele desarraigará Israel desta boa terra que deu aos seus antepassados e os espalhará para além do Eufrates, pois provocaram a ira do Senhor com os postes sagrados que fizeram. E ele abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e tem feito Israel cometer. E então a mulher de Jeroboão levantou-se e voltou para Tirsa. Assim que entrou em casa, o menino morreu. Eles o sepultaram e todo Israel chorou por ele, conforme o Senhor predissera por meio do seu servo, o profeta Aías. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, suas guerras e como governou, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. No capítulo 13, nós vimos como Jeroboão havia endurecido o coração. Deus fez um milagre, na verdade, 3 milagres diante dos seus olhos. Ele destruiu, fez rachar o altar
diante dos seus olhos. Quando ele estava irado com o profeta que falava e apontou para ele, a mão dele perdeu o controle. E ele temeu ao Senhor e gritou, pediu para o profeta orar por ele, não é? E imediatamente ele foi curado. 3 milagres. Ele sabia, ele conhecia a voz de Deus, ele entendia as coisas do Senhor. Mas o coração desse homem se endureceu, porque ele tinha um projeto político. O grande problema de Jeroboão era o projeto político e o orgulho. Por que o projeto político? Porque nesse projeto político, ele entendeu que não haveria unidade das 10 tribos de Israel que ele comandava, enquanto a adoração estivesse em Jerusalém. Enquanto o ensino das crianças fosse dos levitas, porque eram os levitas que ensinavam a ler e escrever dentro das aldeias, das cidades, e ensinavam para que a criança pudesse ler a Bíblia, ler a Torá. Enquanto o sacerdócio fosse o sacerdócio levítico, e de Arão, irmão de Moisés, porque ele estava completamente conectado com o templo que estava em Jerusalém. Então, por causa do projeto político, ele construiu 2 templos, um em Betel, outro em Dan, e ele instituiu a adoração a Jeová. O nome era o mesmo Deus, mas ele pegou o bezerro de ouro, lembra o bezerro de ouro da história, lá do Velho Testamento, e disse, olha, esse bezerro de ouro, tá? Ele é Jeová. Alguns comentaristas diziam assim, olha, é porque lá havia a Arca da Aliança, com as tábuas da lei, e os querubins que adoravam a Deus. Então ele quis fazer algo maior do que a arca que representava a lei de Deus. Ele colocou um ícone de Deus, um bezerro de ouro, e disse, esse aqui é Jeová. E Deus abominou isso. Para piorar a história, existiam outros cultos que se misturaram no meio do povo, porque não havia firmeza da palavra de Deus. Ele escolheu sacerdotes, e aquele que diz lá a palavra de Deus, não é, em outros textos paralelos, que aqueles que ofereciam os rituais podiam se transformar em sacerdotes, e então ele espalhou um sacerdócio que não tinha conexão com nada nem ninguém. E esse sacerdócio era fraco, porque não estava firmado na palavra, estava totalmente fora da vontade de Deus, e por causa desse projeto político, ele se afastou do Senhor. E mais, mesmo que ele temesse a Deus, porque ele manda, agora que o seu filho está doente, procurar o profeta que havia profetizado que ele seria rei, havia alguma coisa de temor do Senhor, havia tamanho orgulho no coração dele, que ele não voltava atrás. E é nesse contexto que Deus vai mandar uma mensagem para Jeroboão. Jeroboão, acabou. O tempo da misericórdia na tua vida se encerra agora. A minha pergunta para esse texto é: quando Deus chega para alguém e diz, o tempo da misericórdia acabou na tua vida? O que precisa acontecer nas nossas vidas para que um dia o Senhor olhe para mim, para você, ou para quem quer que seja, e diga, Pascoal, Antônio, sei lá quem é, você, o tempo da misericórdia acabou, agora a minha mão vai pesar. Como é que funciona isso? A primeira coisa que eu vou aprender nesse texto se encontra nos versículos de 1 a 6. Quando aquele rei manda sua mulher ir disfarçada procurar o profeta, aquele profeta que havia profetizado que ele seria rei de Israel. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que Deus não suporta uma busca por Ele, por suas misericórdias, por sua graça, ou mesmo um culto envolto em fingimento.
Eu fico me perguntando, por que Jeroboão pediu que a sua mulher usasse um disfarce? Você já parou para pensar? Por quê? Talvez você pudesse pensar assim, talvez por uma questão de segurança, mas é muito pouco provável, pois a cidade onde o profeta morava, Siló, ficava ao norte de Betel. Portanto, estava no meio da terra em que ele era rei, bem distante da fronteira ou das áreas de conflito lá no sul. Então não havia necessidade da mulher de Jeroboão ir escondida por um motivo de segurança. Se fosse lá no reino do sul, que ele tivesse que entrar atrás da fronteira, lá das linhas inimigas, eu diria, bom, tem uma lógica, mas não era essa a razão. Eu creio que a principal razão era que Jeroboão sabia que Aías era de fato um profeta de Deus, e como tal, ele também discordaria dos seus últimos atos. Ele sabia. Mas o que ele não percebia era que não era o profeta que ele estava buscando, porque o que pode fazer um profeta sem o poder de Deus, queridos? Na verdade, ele não estava fingindo para o profeta, mesmo porque o profeta estava cego, ele estava fingindo para Deus. E a grande pergunta que fica nesse texto é: quem pode fugir? Quem pode se esconder? Quem pode passar desapercebido do Todo-Poderoso? É uma loucura. Deus está vendo. Ele está vendo para o bem, está vendo para o mal, está vendo o que está acontecendo no dia a dia de cada um. É interessante isso, como Deus está vendo. A gente não pode fingir, não dá para fingir, não dá para se esconder. Há duas histórias interessantes que aconteceram conosco aqui. Uma delas foi num culto, aqui nesse templo, e lá no último banco da galeria, lá em cima, entraram uns meninos de rua aqui, e eles entraram em bando, mais ou menos uns 10, e sentaram lá em cima, e de repente o pessoal da introdução chegou aqui para conversar com o Michel, e para conversar comigo, Michel estava do meu lado, e disse, olha, chegou um grupo assim, todo mundo junto, subiram lá na galeria, são diferentes, são estranhos assim, o que a gente faz? E aí o Michel olhou para mim, pai, são os meus convidados, fica tranquilo. Aí saiu aqui do púlpito e foi lá para cima. Quando chegou lá em cima, ele foi logo abraçando cada um dos meninos, recebendo, acolhendo, porque eles tinham atendido o convite e vindo assistir o culto. E quando ele chegou lá e abraçou um dos garotos, aquele garoto começou a chorar copiosamente. Mas chorava. O que foi, cara? Por que você está chorando? Ele disse assim, olha, quando eu cheguei no templo e vi essa gente bonita, vi essa gente cheirosa, o templo não estava pronto, estava cadeira ainda, tudo cimento, mas vi essa gente cheirosa, vi essa gente bonita, e eu pensei assim, não tem lugar para mim nem na casa de Deus. Não tem lugar para mim nem na casa de Deus. E aí eu fiz uma oração, Deus, se o Senhor está me vendo aqui, e se tem lugar para mim na tua casa, manda alguém vir me dar um abraço. E de repente o pastor sai lá da frente e vem aqui em cima, no último lugar, para me dar um abraço. Deus me viu, Deus me ouviu. Queridos, quem é que pode se esconder de Deus? Quem pode fingir para Deus? Deus está vendo, Deus está ouvindo. Tempos atrás tinha um rapaz que a gente estava trabalhando, menino da igreja, se envolveu com muita coisa errada, acabou preso, saiu da cadeia, e de repente, belo dia, Michel está lá e o Espírito Santo toca no coração dele, liga para fulano, liga para fulano, liga para fulano, e ele começa a ligar insistentemente para esse menino, e liga, e o menino não atende, e ele liga insistentemente, porque o Espírito de Deus dizia, liga, e quando ele atende, ele diz assim, menino, o que você está fazendo? Onde você está? E
E o garoto fica quase que sem voz do outro lado, diz assim: eu estou num motel. Sai daí agora, porque Deus me mandou ligar para você agora. Quem pode se esconder de Deus? Sabe quando Deus diz para a gente, chega? Quando eu tenho a petulância de querer fingir diante de Deus, tentar mostrar para Deus o que eu não sou, ou tentar mostrar para as pessoas o que eu deveria ser e de fato não sou. Não é assim que muitos fazem? Quando se escondem de Deus, como se Ele não pudesse achá-los, quando participam de cultos, como se tudo estivesse bem nas suas vidas, e como se pudessem enganar a Deus das suas intenções. Até dão oferta, Jeroboão deu uma oferta, como se Deus pudesse ser comprado por nossas doações. Deus diz basta, quando tentamos fingir para Deus, em nossas intenções, propósitos, atos, cultos. E eu vou dizer uma palavra muito forte, sabe? Deus se enoja da hipocrisia, pois Ele conhece tudo que vai nos nossos corações. É como se estivéssemos encarnando Judas na ceia do Senhor naquele dia. Você já pensou nessa cena? Jesus sabia de tudo, e Ele está lá na ceia do Senhor e diz assim: um de vós vai me trair. E aí começa o circuito das perguntas, os 12 perguntando: porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu, Senhor? E aí chega Judas com a maior cara de pau, na frente de todo mundo, e diz assim: porventura sou eu, Senhor? O que você acha que Jesus sentiu naquela hora? Ele disse assim: olha, é você mesmo. Molhou o pão e deu para ele: come aqui para você ver, para todo mundo saber que é você. Queridos, se Deus se enoja de alguma coisa, é da hipocrisia do nosso coração. Jeroboão, se você de fato teme a Deus, por que você está nesse caminho? Se de fato você está me procurando num momento crítico da tua vida, por que você vem escondido? Quero dizer a você que as misericórdias do Senhor cessam sobre a nossa vida, quando nós temos a ousadia de lidar com Deus e com as coisas do seu reino, como se nós pudéssemos enganá-lo, ou como se nós pudéssemos manipular Deus. Aí então Deus cessa a sua misericórdia, porque derramá-la sobre nós nessas condições faria mais mal do que bem. Ele estaria incentivando o pecado, a maldade, a dissimulação nas nossas vidas. Cuidado, você está diante de um Deus vivo. Agora a palavra de Deus tem uma coisa tremenda para a gente, ela diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Se a hipocrisia dá nojo, o coração quebrantado e arrependimento, quebrantado de alma, gera no coração de Deus compaixão e misericórdia. Então, para de tentar fingir, para de tentar enganar você mesmo, porque a palavra de Deus é muito séria com estas coisas, porque a hipocrisia, ela tem por trás a ideia de que você sabe o que é certo, e você finge fazer o que é certo, mas faz intencionalmente o que está errado. E olha só o que a Bíblia diz em Hebreus 3, a respeito desse tipo de atitude. Essa é uma palavra duríssima. Assim como diz o Espírito Santo,
Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, se há alguma coisa que Deus detesta e cessa a misericórdia, é fingimento e hipocrisia nas coisas espirituais. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto, quando o Senhor diz: chega de misericórdia. Versículos 7 e 8 são fortíssimos. Ele diz assim: vá dizer a Jeroboão que é isto que o Senhor, o Deus de Israel, diz: tirei-o de dentre o povo e o tornei líder sobre Israel, o meu povo. Tirei o reino da família de Davi e o dei a você, mas você não tem sido como meu servo Davi, que obedecia aos meus mandamentos e me seguia de todo o coração, fazendo apenas o que eu aprovo. Sabe o que Deus está falando para Jeroboão? Dizendo assim: Jeroboão, lembra quem você era antes de ser rei? Você sabe, lembra quem você era? Você sabe quem era Jeroboão antes de ser rei? Ele era líder da equipe de trabalhos forçados de Salomão. Cada tribo de Israel dava um mês de serviço. Em vez de ter funcionário público, cada tribo tinha um mês de serviços a favor do Estado. E então eles designavam quem seriam aqueles trabalhadores que sairiam das vilas daquele grupo da tribo, não é, que seria daquele estado, e eram enviados para Salomão, e eles eram chamados de trabalhos forçados, porque eles eram forçados a trabalhar para o Estado. E ele comandava esses trabalhadores. Quem era Jeroboão? Era isso. Alguém que estava lá, cuidando desses homens que vinham das várias tribos. E foi por causa dos pecados de Salomão, que ele vai receber a visita de Aías, o profeta, esse profeta da nossa história, que pega o manto novinho do profeta. Ele estava com o manto novinho. E ele pega aquele manto e rasga em 12 pedaços, e coloca aos pés de Jeroboão, e diz assim: Jeroboão, pega 10, e ele vai lá e separa 10 pedacinhos, e diz assim: dessa maneira que foi rasgado esse manto novo, assim vai ser rasgado o povo de Israel, e eu estou tirando da família de Davi e de Salomão, eu estou tirando 10 tribos, porque Salomão se afastou de mim, porque ele adorou outros deuses, porque ele construiu um templo para cada uma das divindades que adoravam cada uma das suas esposas, que eram casamentos políticos daquele tempo, de acordos de paz. E eu não aceito isso. Então leva esses 10 pedaços com você, como um sinal de que daqui a pouco você vai ser rei sobre 10 tribos de Israel. E Deus está dizendo: você lembra quem você era? Você não era ninguém. Fui eu que separei você e escolhi você. Fui eu que coloquei nas tuas mãos essas 10 tribos. E sabe, eu não te dei qualquer uma das tribos, não. Era a maior parte, e também a melhor parte, porque ali estavam as melhores terras, as mais férteis, as mais planas, ali estava o maior número de animais, de gado da nação, as principais rotas comerciais passavam por ali, os principais portos estavam ali. Deus estava dando a esse homem o mesmo que ele deu a Davi. E foi por isso que nesse texto ele compara Davi com Jeroboão. Jeroboão, eu te escolhi tanto quanto escolhi Davi para substituir Saul. E o que o profeta está dizendo é: olhe como você está lidando com o
tanto da graça e misericórdia que eu tenho derramado sobre você. Olhe para quem você era e o que Deus já fez na sua vida. Eu acho interessante como às vezes nós nos esquecemos de onde nós fomos tirados pela graça de Deus. Quantos aqui já receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levanta bem alto a mão aí, bem alto. Jesus mora no seu coração, Ele é o Senhor da sua vida? É? Então eu quero dizer uma coisa para você nunca se esquecer. A Bíblia diz que você foi retirado do reino das trevas e colocado no reino da luz do Senhor. A Bíblia diz que eu e você éramos um tição. Sabe um tição? Um pedaço de madeira que está na fogueira, tá? E que ele enfia a mão lá dentro e tira fora aquele pedaço de madeira e diz assim: você era um tição tirado do fogo. Todos nós precisamos ter bem claro na nossa mente o que Deus está fazendo na nossa vida. Quem você era, quem você é graça de Deus na tua vida. Agora, como nós tratamos os milagres de Deus em nossas vidas? Às vezes nós tratamos esses milagres da graça de Deus na nossa vida como coisas corriqueiras. E o pior é que às vezes nós achamos que o motivo é a nossa glória pessoal. Sabe, a Bíblia chama, quando a gente olha para essa graça, que até nos honra, como motivo de glória pessoal, como vã glória, uma glória que é vã, que é vazia, porque eu não identifico de onde eu vim. A misericórdia de Deus cessa quando nós fingimos diante dEle, mas ela também cessa quando nós não somos capazes de valorizar a graça e a misericórdia de Deus que já foi derramada. Querido, olha para a tua vida, quanto de Deus já foi derramado sobre você. Olha para a tua saúde, olha para a tua família, olha para os teus recursos, olha para quantas vezes os socorros do Senhor aconteceram com você, olha quantas vezes orações foram respondidas. Mas sabe como foi que Jeroboão olhou para tudo isso? Ele olhou para isso com desprezo. Porque ele havia inventado uma nova religião e ele era o chefe dessa nova religião, ele era o papa dessa nova religião. E ele não podia admitir quem ele era, um pecador que precisava da misericórdia de Deus. Por isso, ele manda a mulher dele disfarçada falar com o profeta. E ele continua fazendo tudo que estava no seu projeto político, mesmo tendo ouvido essa profecia: estou tirando da mão de Davi 10 tribos, porque Salomão introduziu a idolatria nesse lugar. E estou colocando na tua mão. E a única coisa que eu quero é que você não introduza a idolatria nesse lugar. E ele não reconhece as misericórdias de Deus, ele faz exatamente o que Deus disse para ele não fazer. Como você acha que Deus vai lidar com uma pessoa que Ele escolheu, que Ele chamou, que Ele ungiu, que Ele capacitou para um projeto, para a glória do Seu nome, e faz uma traição dessas? Então Deus vai olhar para Jeroboão e vai dizer assim: Jeroboão, o tempo da misericórdia acabou. O tempo da misericórdia acabou. É interessante como isso acontece, e a gente vê isso na vida das pessoas, e é tão difícil. Eu me lembro de um estudante de medicina, que começou a se envolver com drogas, e começou a se envolver com um monte de coisa, e ele estava chegando no final do seu curso. Não é fácil entrar numa faculdade de medicina. Hoje eu encontrei uma menina que me deu um abraço, estava indo votar, e recebeu, me deu um abraço: pastor, depois de 4 anos, entrei em medicina, 4 vestibulares, mas eu entrei.
aleluia, graças a Deus, a gente celebra. E ele está lá, fazendo o curso dele. E de repente começa a se envolver com drogas, se envolver com tudo isso. Começa a se enrolar. E eu me lembro de um dia que eu falei para aquele jovem assim: rapaz, toma cuidado, porque um dia a misericórdia de Deus com você vai parar. E você vai perder tudo. Toma cuidado. Não foi profecia, foi bom senso. Só isso. E exatamente isso que vai acontecer. Esse menino é jubilado da sua faculdade, ele perde tudo que ele fez, ele entra com vários recursos, com advogados, juízes, mas tinha que começar tudo de novo, fazer um vestibular e começar do zero outra vez. Sabe por quê? Porque um dia a misericórdia de Deus chega e diz: acabou, cessou, agora tem consequências pesadas. E ainda mais quando a gente finge, ou a gente desconsidera as graças de Deus sobre a nossa vida. Deus não suporta as pessoas que não podem perceber que são o que são só pela graça de Deus. Agora a minha pergunta para você é: como é que Deus está olhando para o teu coração? Você já parou para pensar como é que Ele está vendo você? Terceira e última coisa que eu quero deixar com você nessa noite. Verso 9 e 10, versos 9 e 10 vão dizer assim: você tem feito mais mal do que todos os que viveram antes de você, pois fez para si outros deuses, ídolos de metal. Você provocou a minha ira e voltou as costas para mim. Por isso trarei desgraça à família de Jeroboão. Matarei de Jeroboão até o último indivíduo do sexo masculino em Israel. Seja escravo ou livre, e queimarei a família de Jeroboão até o fim, como quem queima esterco. Por fim, a misericórdia do Senhor cessa quando intencionalmente, presta atenção nessa palavra, intencionalmente nos rebelamos, intencionalmente e conscientemente optamos em dar as costas para Deus. O que a Bíblia está dizendo é que quando eu tomo uma decisão consciente, eu tenho que saber que existem consequências. Não tem jeito. Vai ter uma consequência. E olha só o que a Bíblia fala quando eu tomo uma decisão consciente de rejeitar o projeto de Deus na minha vida, de me afastar do Senhor, de fazer do meu jeito e não do jeito dele, conscientemente, determinadamente. Olha só o que a Bíblia diz em Hebreus 10, verso 26. Se continuarmos a pecar, deliberadamente, intencionalmente, conscientemente, determinadamente, é você que está decidindo, não é um acidente. Depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu não sei se você entende esse texto. Sabe por que a misericórdia cessa? Por quê?
para que a misericórdia de Deus pudesse chegar na minha vida e na sua vida, Deus se esvaziou da sua glória para caber na forma humana. Nasceu aqui entre nós como Jesus. Ensinou, pregou, curou, fez tantas coisas. Mas um dia, Ele vai e toma o meu lugar e o seu lugar na cruz do Calvário. Ele é pregado naquela cruz por mim. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que cada pecado gera a morte. Cada pecado gera a morte. Um só gera a morte. E então, aquele que não tinha pecado nenhum, diz a Bíblia, se fez pecado por nós. E ele recebeu, lhe foi imputado toda a pena do pecado. E ele morreu pelos meus e pelos seus pecados. A Bíblia diz que ele não ficou na cruz, ele desceu ao Hades. E naqueles 3 dias entre a morte e a ressurreição, ele estava lá naquele lugar que a gente chama de inferno. E lá naquele lugar, ele esteve naquele lugar para você não ir para aquele lugar. E de lá ele saiu ressuscitado, trazendo nas suas mãos as chaves da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa é a mensagem que está sendo anunciada. Filho, você quer uma bênção, você quer uma salvação, você quer uma proteção, você quer o cuidado, você precisa que esse Jesus que morreu por você na cruz, lave a sua vida com o seu sangue. Que esse Jesus transforme o seu coração, que Ele seja o Senhor da sua vida. E aí você diz, tudo bem Senhor, eu quero, mas eu não quero fazer a tua vontade. Eu não quero obedecer a tua voz. Eu não quero seguir o teu caminho, vou fazer do meu jeito. Então, o autor de Hebreus está dizendo assim, você está pegando o sacrifício de Jesus e pisando em cima, e dizendo, não quero. Você está pegando o derramar dessa graça e dizendo, isso aqui não presta, não vale nada. E aí então a pergunta do autor de Hebreus é tremenda. Se lá no tempo da lei, quando a pessoa desonrava a tábua da lei, que foi selado no sangue de um cordeirinho, ele era morto se 2 testemunhas dissessem que ele tinha de livre vontade dito, não quero seguir essa lei. Quanto mais Deus não vai fazer com aquele que intencionalmente não quer andar nos caminhos dele e rejeita a graça de Deus. Essa é a pergunta do livro de Hebreus. E essa pergunta é muito forte. Sabe quando a misericórdia de Deus cessa? Quando intencionalmente você volta as costas para Deus. E é isso que o profeta está dizendo, olha, acabou. Porque você virou as suas costas para Deus e não está nem aí. Está acontecendo tudo na tua vida e você não está nem aí. Deus já te deu sinais e você não está nem aí. Ele já te deu bênçãos, você não está nem aí. Ele já fez milagres, você não está nem aí. Ele já colocou uma enfermidade instantânea e você não está nem aí. Agora o teu filho está morrendo e você não está nem aí. Então acabou. E aí essa história é triste, você pode lê-la depois. Esse menino morre, esse rei vai perder batalhas vencidas, vai morrer no meio do caminho, porque a Bíblia diz, e o Senhor o matou, e ele morreu, o Senhor colocou a mão dele, ele morreu no meio do caminho. O filho dele assume o trono, e vai ser assassinado por um outro. Porque, queridos, quando a gente faz coisas assim, a gente não chama só desgraça para a gente chama desgraça para a nossa vida, para a nossa família. Não porque Deus retribua os pecados da gente nos outros, mas porque a gente semeia uma dureza de coração que permeia a nossa casa.
E a única maneira de a gente romper esse ciclo de desgraça é quando pela fé a gente se quebranta e diz: Senhor, eu tenho sido como Jeroboão, coração duro, mas hoje eu não quero mais ser coração duro, eu quero ser quebrantado, eu quero ser transformado, e a gente se rende. Queridos, Davi cometeu pecados, mas não lhe foi tirado o trono. Há uma diferença entre Davi e Jeroboão, é porque quando o profeta chegou para Davi e disse: tu és este homem que está em pecado, e os soldados vieram para tentar pegar o profeta, ele disse: para, eu sou esse homem pecador. E aí o Senhor disse para ele: olha, porque você se arrepende e confessa, vai haver consequências, mas a minha misericórdia vai continuar sobre a sua casa. Agora, Deus não tem misericórdia quando você não quer a misericórdia dEle. Nessa noite eu queria orar com você. Eu sei que essa é uma mensagem dura. Pastor, que mensagem dura. Mas essa é uma mensagem da palavra de Deus, que fala de uma realidade que está na palavra de Deus, que quando a gente endurece o nosso coração, a única maneira que Deus tem para lidar conosco é pegar um martelo e arrebentar a pedra do nosso coração. E é isso que Ele está fazendo na minha vida, na tua vida, na vida de qualquer um, que de alguma maneira esteja endurecendo o seu coração. Por isso a Bíblia diz: se hoje você ouvir a voz dEle, não endureça o seu coração, como aqueles fizeram no passado, mas se arrependa, confesse, não de mentirinha ou de fingimento, porque Deus conhece o coração da gente, e se você fizer isso de mentirinha, com fingimento, Ele vai dizer: você acha que eu não sei? Mas de verdade, e faz uma entrega. Sabe o que é essa entrega? É quando a gente diz assim: Senhor, eu vou parar de lutar contra o Senhor, e eu vou me deixar ser conduzido pela tua vontade. O que Deus não faria se Jeroboão tivesse a coragem de chegar lá e dizer: povo de Israel, eu pequei contra vocês, e eu pequei contra Deus, vamos destruir esse templo aqui e esses bezerros de ouro. Povo de Israel, eu pequei contra Deus, porque um dia Ele me deu esses 10 pedaços de manto que eu guardo como relíquia até hoje, e eu não honrei, porque Ele me deu, porque o rei que me antecedeu fez essa mesma bobagem. Sabe, eu tenho certeza que Deus derramaria a sua misericórdia, a sua graça, mas toda vez que a gente luta com Deus, não tem como ganhar. Quem pode vencer a Deus? Nessa noite eu queria convidar você a fazer uma entrega do seu coração, da sua vida, do seu rumo, dos teus sonhos, uma entrega do teu passado, quem sabe de rebeldia, de luta, mas não só o passado, o presente e o futuro, uma entrega que reconhece que apesar de tudo, Deus tem sido bom. Deus tem sido bom, porque Deus é bom, queridos, Deus é bom, mas até um Deus bom disse: agora chega. Então, se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo de Deus está falando hoje, eu vou convidá-lo para sair do seu lugar, vir aqui à frente. Eu sempre repito por que eu faço isso. Não é porque esse lugar é poderoso, porque a mão do pastor é santa, não. É porque a primeira tentação que você vai sofrer vai ser não se levantar do seu lugar para vir aqui. E quando você está dizendo: Senhor, não vai ser mais do meu jeito, eu estou me rendendo. Se você não se levanta num templo para um momento de oração, então não se engane, você não vai deixar Deus mexer na tua vida coisa nenhuma. Está entendendo? É conversa mole. Então, para que você saiba o que vai no seu coração, é que eu chamo você aqui. Então, se hoje o Espírito Santo está falando com você,
e o teu coração tem arrependimento, o teu coração tem desejo de mudança, o teu coração quer se reconectar com o Todo-Poderoso, o teu coração não quer mais ficar de costas para Deus, mas de frente para Ele, e deixar Ele agir na tua vida. Então eu queria convidar você a deixar o seu lugar e vir aqui. Se tiver uma família inteira que está vivendo esse afastamento, cutuca um ou outro, e diz assim: sabe, nós estamos distantes, Deus tem nos abençoado, louvado seja Deus. Então venha. Então, se o Espírito de Deus está falando com você, vai deixando o seu lugar agora, vem aqui para frente que eu quero orar com você. Oração de arrependimento, oração de entrega, oração de fé, oração de compromisso. Vem e diz: Senhor, chega de andar do meu jeito, de olhar de ladinho para o Senhor, quero olhar de frente, Senhor, e quero deixar o Senhor conduzir a minha vida do teu jeito. Eu quero reconhecer a tua bondade, a tua misericórdia, eu quero reconhecer a tua direção, eu quero reconhecer a tua força, mas eu não quero lutar contra o teu Espírito. A gente que luta contra o Espírito de Deus, sabe, luta mesmo. E Deus diz: chega, para de lutar. Não tem jeito da gente ganhar enquanto a gente não se rende para o Todo-Poderoso, porque quando Ele é o Senhor da nossa vida, a verdadeira vitória vem sobre nós. Ele é a nossa vitória, é só Ele. Então a gente deixa Ele conduzir a nossa vida. Se o Espírito de Deus está falando com você, vem para cá, eu quero orar com você, e a gente vai pedir a intervenção do Espírito de Deus na tua vida. Aleluia, graças a Deus. Isso, venha. Se o Espírito de Deus está falando com você, vai vindo, vem. Esse é nosso tempo na presença do Senhor. Tempo de Deus na nossa vida. Primeira oração, eu sempre digo que é tua, eu não posso fazer, tá? O que é que o Espírito Santo de Deus mostrou para você? É interessante porque eu estou pregando aqui e pessoas vão perceber coisas diferentes, porque nessa hora que a gente está falando, o Espírito Santo de Deus pega essa palavra, às vezes é uma frase, às vezes é um versículo, e Ele vai e aplica só para você. Você diz: ó, isso aqui foi só para mim. Aí o que está do teu lado diz: não, foi só para mim, porque o Espírito de Deus faz isso, fala com a gente. Então o que o Espírito Santo de Deus falou com você? Que você precisa entregar, que você precisa confessar. Às vezes é o orgulho que está no coração da gente, às vezes é a teimosia que está dentro da gente, às vezes é a dureza, eu não sei o que é, só você sabe. Então eu queria que você dissesse para Jesus: Jesus, eu entendi, e o Senhor falou isso comigo, e eu vim até a frente, não para fingir, mas para me render, e entregar isso nas tuas mãos, e dar um nome destas coisas, desses sentimentos, e confessa: Senhor, isso é pecado, e eu quero te pedir perdão, e te pedir uma bênção, que aquele sangue que Jesus verteu lá na cruz do Calvário, por mim, me lave, me perdoe, me restaure, me sustente. Pede isso para Jesus. Segunda coisa que você vai falar com o Pai agora: Senhor Jesus, eu quero abrir a porta do meu coração, e aqui dentro de mim, faz a tua catedral. Eu quero que dentro da minha alma esteja o teu altar, e que eu possa te cultuar de dentro da minha alma, na presença do Senhor. Entrega para Ele agora o teu futuro, e diz: Senhor, eu quero aprender a viver o futuro segundo a tua vontade. Me ensina, me ajuda.
Agora eu quero orar por você, me deixa orar por você agora. Senhor Jesus, aqui estão os teus filhinhos amados, preciosos, preciosos, teus filhos amados. O Senhor os ama, o Senhor os ama, o Senhor tem cercado a vida deles com as tuas dádivas. As misericórdias do Senhor se levantaram na vida deles até hoje, toda manhã, e eles sabem disso. Por isso, Pai, eles estão aqui, ouvindo a voz do Teu Espírito. E eu quero te pedir uma bênção, Senhor. Não manda um anjo não, Senhor, não manda. Abre as janelas dos céus agora e derrama uma chuva do Teu Espírito Santo. E que eles sejam, Senhor, revestidos do Espírito, batizados pelo Espírito. Assim como hoje nós vimos pessoas mergulhando na água, que eles sejam imersos na graça do Todo-Poderoso. Senhor, que eles saiam pingando da Tua misericórdia, pingando da Tua graça, envoltos na Tua sabedoria. E que lá dentro da alma deles, o Teu Espírito testifique ao Espírito deles: você é meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Que o Teu Espírito seja, Senhor, o guia, o professor particular, o mestre. Que o Teu Espírito sustente cada dia. Senhor, que uma nova jornada de vida comece aqui. E que essa nova jornada seja a manifestação da Tua graça todos os dias. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.